professor Aurélio e vamos falar agora sobre as lesões térmicas. As queimaduras, elas podem ser classificadas de primeiro até o quarto grau. As queimaduras de primeiro grau são aquelas onde há uma hiperemia intensa com muita dor no paciente. Um exemplo dessas queimaduras são as queimaduras de exposição ao sol. Já nas queimaduras de segundo grau, há a presença de bolhas, por extravasamento de líquido, por dilatação dos vasos ali da pele. Das de terceiro grau, nós temos necrose até a gordura, e as de quarto grau são aquelas que podem ter necrose até das estruturas mais profundas, como as estruturas como os ossos. Bom, o que nós temos que dar prioridade no atendimento de um paciente queimado? O primeiro passo é parar, interromper a queimadura. Para isso, será necessário retirar roupas que ainda possam estar com calor ou qualquer objeto como anéis, brincos ou qualquer outra coisa que possa perpetuar a queimadura. Isso passa a ser uma prioridade inicial nesses pacientes. Em segundo lugar, nós vamos ventilar o paciente de forma adequada, para isso garantindo uma via aérea. Então, no paciente grande queimado, sempre vamos pensar em intubar esse paciente precocemente, principalmente naqueles casos em que há a suspeita de queimadura da via aérea. Quando suspeitar dessa queimadura de via aérea? Então, nos pacientes, começa pela história, naqueles pacientes que ficaram confinados em um local pegando fogo, onde esse paciente pode ter inalado aquela fumaça que é quente e contém diversas substâncias tóxicas. Então, se esse paciente inala essa fumaça, ele pode edemaciar a via aérea, o que depois dificultará até mesmo a intubação do paciente. Então, nesses casos, nós devemos intubar o paciente precocemente. O segundo pilar do tratamento é a hidratação. A maioria desses pacientes grandes queimados morrem nas primeiras horas por desidratação. Então, nós devemos fazer uma hidratação inicial de choque e, num segundo momento, nos preocuparmos com a hidratação de manutenção. Essa hidratação de choque é aquela preconizada como para qualquer outro paciente. Vamos pegar os acessos, iniciar a reposição com soluções cristalóides, e o que pode acontecer é que esse paciente grande queimado pode ter associado um choque hipovolêmico. Então, se o paciente mantém estabilidade hemodinâmica, vamos continuar com a hidratação e já solicitar hemoderivados. Agora, a partir do momento que o paciente estabiliza, nós começamos a nos preocupar com a hidratação de manutenção. Para isso, nós utilizamos a fórmula de Parkland, que ela fala o seguinte: nós vamos correr de 2 ml vezes o peso do paciente em quilos, vezes a porcentagem corpórea queimada. O valor, o resultado dessa conta, metade será administrado nas primeiras 8 horas, contando a partir do momento do trauma, e o restante nas próximas 16 horas. Nós temos que entender que essa quantidade de volume que nós encontramos com a fórmula de Parkland, ela é para garantir a hidratação mínima, porque nesses pacientes nós vamos manter um controle rigoroso da diurese. Se a qualquer momento o paciente volta a instabilizar ou a diurese volta a cair, nós podemos e devemos correr uma quantidade maior de soro. Para estipular a superfície corpórea queimada, no adulto nós usamos a regra dos 9, que fala o seguinte: a cabeça e pescoço, toda ela são 9%, cada membro superior 9%, ou seja, 4,5% anterior, 4,5% posterior. Cada membro inferior 18% e todo o tronco anterior e posterior 36%. O períneo equivale a 1%. Para áreas irregulares, a palma da mão do próprio paciente equivale a 1% da superfície corpórea dele. Bom, quais pacientes nós deveremos transferir? Aqueles pacientes que tenham mais de 10% da superfície corpórea queimada, ou pacientes que tenham queimaduras em áreas críticas, como nas mãos, nos pés, na face, nos olhos, nas orelhas, em períneo, nas áreas de articulações, ou, independente disso, qualquer grau das de terceiro grau, qualquer porcentagem das queimaduras de terceiro ou quarto grau. Para o paciente queimado, então, o que nós vamos fazer? Nosso algoritmo, nós vamos garantir uma via aérea eficiente, fazer uma ventilação adequada,
garantir uma ótima hidratação desse paciente na chegada e de forma de manutenção nas primeiras 24 horas. Assim que possível, que o paciente estiver estável, nós vamos realizar o curativo dessas lesões. Portanto, aqui nós deveremos nos preocupar com uma analgesia importante e fazer o desbridamento da área queimada e a sua proteção. De rotina, nós utilizamos a sulfadiazina de prata, que é um bacteriostático para cobrir essas lesões, e em membros nós fazemos o curativo oclusivo. Áreas de tronco nós vamos tampar e cobrir o paciente para evitar hipotermia. Isso é uma coisa importante. Antes nós vamos fazer o desbridamento e lavar com soro morno. E o mais rápido possível nós tiramos esse material que está molhado, os panos, as compressas molhadas, para evitar que o paciente faça hipotermia. E aí sim realizaremos a transferência desse paciente. Nós temos alguns tipos de queimaduras especiais, dentre elas as queimaduras elétricas. O segredo aqui, para a gente não errar, é que às vezes na queimadura elétrica a gente tem um orifício de entrada e um orifício de saída. E nós podemos ter lesões profundas, significativas, mas com a pele ainda íntegra. Então lembrar dessa possibilidade, e na lesão de musculatura, nós podemos ter uma rabdomiólise, com liberação de mioglobina na urina, fazendo uma mioglobinúria. Essa mioglobinúria pode desencadear uma necrose tubular aguda, fazendo uma insuficiência renal. Para evitar esse processo, nós devemos hidratar bem o paciente e podemos até alcalinizar a urina através de uso de bicarbonato endovenoso. E nesses pacientes também podem ocorrer a síndrome compartimental, que pela lesão da musculatura, esse compartimento muscular começa a edemaciar e como tem uma fáscia em volta, a fáscia não expande, a pressão ali aumenta muito, comprimindo o nervo, comprimindo a artéria. Então esse paciente vai ter uma dor substancial no lugar, mas pode interferir na circulação. Então, se a síndrome compartimental não for corretamente diagnosticada, o paciente pode até perder o membro. O tratamento dela é a realização da fasciotomia, mas ela pode ser feita em até 3 horas. Então, o primeiro passo, o mais importante, é reconhecer a síndrome compartimental, para depois avaliar a necessidade de intervenção. Com isso, pessoal, nós finalizamos a nossa avaliação das lesões térmicas e até a próxima. Muito obrigado.